E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Eu achei muito bacana essa matéria, por isso que eu estou trazendo para você. O que é essa matéria? Essa matéria ela fala sobre o Ipei Tori, tá? O Ipei Tori, ele é um japonês que ele ajuda os estrangeiros aqui no Japão, tá? Então, vai ser uma série de 3 matérias falando sobre o Ipei Tori, meio que homenageando ele, tá? E a luta dele no Japão. Tanto que, nesse momento que eu estou gravando a matéria agora, em Peitori, ele fez uma... Estava fazendo, né? Quando eu estou gravando agora, uma manifestação em Tóquio, tá? Sobre deportação das pessoas, tá? Contra a deportação das pessoas, para o Japão dar vistos para as pessoas, no caso assim, que tem os status de refugiados, e não ficar deportando as pessoas. Eu achei muito bacana, por isso que eu estou trazendo para você, tá? Então já vai ser uma série de 3 matérias e essa é a primeira. Olha só. Sem trabalho escravo. 30 anos apoiando estrangeiros em dificuldades no Japão. Parte 1. Não tenho visto ou cartão de residente desde que nasci no Japão, mas quero morar aqui, disse Mirakuro, de 17 anos, uma estudante do ensino médio de pais ganeses, ao compartilhar sua situação em uma sessão de estudos organizada por legisladores do Partido Liberal Democrata em fevereiro, no prédio do escritório com membros da Câmara dos Representantes em Chiyoda, em Tóquio. Para quem acompanha o canal assiduamente, tá, deve se lembrar que eu postei uma matéria falando da Mirakuro e dos pais delas aqui no Japão, tá? Para você ter ideia como é que eu procuro trazer matérias em relação a estrangeiros, né, que estão passando dificuldades aqui, né? Aqueles estrangeiros que fazem safadeza, não, aí eu descarto, largo para lá. Mas você vê que tem pessoas que, na situação, que passam dificuldades porque, entre aspas, no caso da Mirakuro, ela não tem culpa. Claro que o pai e a mãe têm, tá? Porque permaneceram ilegais no Japão, só que a menina não tem culpa. Mas você vê que os filhos pagam pelos erros dos pais. Por isso que eu sempre, para quem tem amizade comigo, que assiste esse vídeo deve se lembrar que eu sempre falei esse tipo de coisa. Tem que se tomar cuidado com a educação dos filhos, da forma que lida com os filhos, porque os filhos pagam pelos erros dos pais. Tá? Mas vamos lá. Sentado do lado dela estava Ipei Tori, 67 anos, diretor representante da NPO Solidarity Network with Migrations Japan. A NPO no Japão, ela equivale às ONGs no Brasil, tá? Só muda a nomenclatura, mas a função é a mesma, tá? No caso assim, de fazer trabalhos voluntários e etc. Ele gentilmente colocou a mão em seu ombro trêmulo. O status de residência dos pais de Mirakuro expirou. A família tem comparecido regularmente ao Biro Regional dos Serviços de Imigração de Tóquio e seguindo as suas instruções. No entanto, as orientações recentes que receberam separaram a família. Ao conceder um visto para estudar no Japão, né, o Japão concedeu um visto para Mirakuro estudar no Japão. Só que a agência disse que seus pais poderiam ser deportados por isso. Então você vê a complicação que dá. Seus pais vieram para o Japão por volta de 1992, quando o Japão procurava mão de obra barata. E há quase 20 anos trabalham em fábrica de produtos de borracha, entre outros lugares. Como eles falam assim, em outros lugares, por quê? Com visto vencido, por lei, não pode se empregar as pessoas. Então eles conseguiam serviços, né, mesmo que as empresas estavam burlando, né, a lei para poder empregar eles. Então é uma situação meio complicada para empregadores e até para os pais da menina também, né? Quando Mirakuro estava prestes a entrar na escola primária, seus pais consultaram o governo local e a família foi investigada pelo Departamento de Imigração por permanecer ilegalmente no país. E seu pai foi temporariamente detido em uma instalação da imigração, mas agora está em liberdade provisória. Convidado para a sessão de estudo,
Tori disse. Eles falam sessão de estudo que é o seguinte, eles pegam vários casos, colocam na frente dos legisladores ali e pegam os relatos. Tá? E em cima desses relatos, é isso que eles falam sessão de estudo, em cima desses relatos, eles estudam as melhores situações, o que fazer para criar novas leis ou fazer revisões das leis que estão no Japão. Por isso que está acontecendo muita revisão da lei de imigração agora. Então muita coisa está mudando. Tanto que eu vou fazer uma live, tá? Para esses dias aí, eu não sei que dia que eu vou fazer ainda, não sei se vai ser hoje ou amanhã, falando do Yonsei, tá? O Yonsei, ele teve uma redução, né, no nível de Nihongo para poder vir trabalhar no Japão. Tá? E eu achei essa informação no site do Ministério. Então eu quero fazer uma live com a página do Ministério ali para provar por A mais B. Tá? Porque antes o Yonsei ele precisava do N4 para vir. Agora o Yonsei com N5 ele já pode vir. Então você vê que está dando mudança na revisão da lei. Né? Só que existe muita pouca divulgação sobre isso. Né? Então eu vou trazer para vocês. Eu não sei o dia ainda, fiquem atentos, tá? Mas vamos lá. Convidado para a sessão de estudo, Tori disse: o direito das famílias de viverem juntas é reconhecido internacionalmente. A família deve receber permissão especial para permanecer no Japão. A Tori protege os direitos humanos e trabalhadores estrangeiros vulneráveis há cerca de 30 anos. Em 2013, ele foi reconhecido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos como um herói na luta contra o tráfico de pessoas, por seus esforços para aumentar a consciência global sobre a situação de estagiários estrangeiros técnicos que foram forçados a trabalhar no Japão. Para quem acompanha o canal aqui, já há mais tempo, deve se lembrar disso, porque eu sempre preguei que a mão de obra, no caso assim, os estagiários estrangeiros no Japão sempre foi a mão de obra barata. Por quê? Eu já vi como é que foi feito o sistema de treinamento de estagiários estrangeiros. Então, em cima daquele sistema de treinamento, você vê que aquilo ali não é treinamento nenhum. Ele só pega o peão e joga lá, faz aí o serviço aí. E fica naquele serviço repetitivo o dia todo. E não sai, não tem um horário de estudo, não tem um horário para nada. É só aquilo. Então, como é que você vai falar que aquilo a pessoa vai aprender alguma coisa? Ela não vai. É a mesma coisa, as pessoas que trabalham numa linha, que fica parado o dia inteiro só fazendo isso aqui. Ó. Passa um... É a mesma coisa. Né? Então, não tem como o estagiário aprender alguma coisa. Pela força da coisa, né? da palavra. Mas vamos lá. Né? Recentemente, Tori sentiu novamente que a disseminação do coronavírus trouxe à luz a distorção da sociedade japonesa. Em 2 de janeiro deste ano, quando a redeclaração do estado de emergência começou a ser discutida, ele estava ouvindo as reclamações de trabalhadores estrangeiros em um evento de consultoria realizado em um parque no bairro de Shinjuku, em Tóquio. Sua posição é precária e suscetível a demissões e outras mudanças. Eu tenho essa matéria aqui no canal. Tori disse indignado: documentos governamentais são geralmente aceitos apenas em japonês e muitos estrangeiros não puderam receber o pagamento especial em dinheiro relacionado ao coronavírus de 100 mil ienes para todos os residentes do Japão que eram elegíveis. No caso, sim, todos eram elegíveis no Japão. Com a propaganda do coronavírus, a discriminação contra estrangeiros estava se tornando mais flagrante. Eu só vou fazer uma ressalva aqui, tá? Nessa parte. Por quê? Quando estava para sair essa ajuda de 100 mil ienes para todo mundo, o governo japonês ele deu a seguinte diretriz: para você ser elegível para o pagamento, a pessoa precisava ter no mínimo 3 meses registrado no mesmo endereço. Tá? Então, pessoas que não receberam esse dinheiro eram porque não tinham endereço fixo, ou não tinham endereço, ou não estavam com o endereço, né, atualizado. Mas o governo avisou. Né? Só que a única coisa assim, que eu acho injusto nesse ponto, tá?
é a parte do pessoal que não tem endereço, no caso assim, o sem teto. Aí foi complicado, né? Mas no caso de estrangeiros que ficam pulando de lá para cá, trocando de endereço a tempo todo, estão vivendo ilegais no Japão, a história é outra, tá? A história muda. Por isso que eu já faço essa ressalva, por quê? Para não ser injusto também com o governo japonês, não puxando o saco do governo japonês, mas ele colocou certos critérios, então critérios têm que ser atendidos, basicamente. Mas vamos lá, né? Enquanto isso, as restrições às viagens aumentaram ainda mais a escassez de mão de obra em setores como manufatura, agricultura e pesca. Tori e seus colegas de equipe receberam comentários de gerentes de vários locais dizendo: esses estrangeiros são excelentes trabalhadores em nossa empresa. Há mais de 20 anos, Tori se dedica a ajudar estrangeiros no programa de estágio técnico, que tem sido alvo de críticas crescentes por ser um sistema que explora os estagiários como mão de obra barata. Bom, isso é fato, né? Em webconferência mensal liderada pela SMJ, com apoiadores de todo o país, eles relataram casos de demissões sem justa causa e ocultação de acidentes de trabalho envolvendo os estagiários. Recentemente tem havido um aumento no número de casos em que estagiários estão sendo dispensados ao descobrir que estão grávidas e são obrigadas a retornar aos seus países de origem. Eu tenho essa matéria aqui também no canal. Para quem acompanha o canal deve se lembrar. E até porque também elas são obrigadas a esse tipo de coisa. Por quê? Porque senão a firma que emprega elas, emprega assim, a agência que traz ela, a estagiária técnica para o Japão, passa por um negócio desse, se a estagiária técnica muda o status de visto, a companhia que trouxe ela perde o dinheiro, perde direito de ficar trazendo estagiário técnico. Então eles camuflam muita coisa e despacha o peão. Então você vê que muita sacanagem acontece. Para quem acompanha o canal que deve se lembrar disso. Em janeiro, Tori negociou com uma empresa com base em uma consulta com uma mulher vietnamita. O responsável da empresa explicou: o objetivo principal é a formação técnica. Instruímos a não engravidar. A resposta foi quase como se dissesse: qual é o problema? Então Tori perguntou: sua empresa faz algum acompanhamento, verificação, depois que os trainees voltam para os seus países de origem? Se as empresas japonesas estão aceitando trainees como forma de apoiar os países em desenvolvimento, não seria convincente se não estivessem verificando a eficácia do programa? O responsável só pôde ficar em silêncio. O que ele quis dizer com isso? Depois que é fechado os 3 anos do estágio técnico, que os estagiários voltam para o país, aí o Tori perguntou: vocês estão vendo essas pessoas colocando essas aplicações do que eles aprenderam aqui no Japão, no país deles, nos locais que eles moram, para poder crescer, para poder criar novos negócios, novas oportunidades? O que o responsável fez? Só ficou calado. Em fevereiro, Tori foi convidado pela Câmara dos Vereadores para ser testemunha sobre a questão dos trabalhadores estrangeiros. Sua teoria preferida é que o programa de estágio técnico estrangeiro torna as pessoas descartáveis e cria um trabalho escravo. Nesse dia, ele enfatizou: houve severas críticas da comunidade internacional e houve uma série de atos fraudulentos e violações dos direitos humanos. Ele continuou: embora seu status seja de trainee, na realidade eles são uma força de trabalho que sustenta a sociedade japonesa e que várias violações dos direitos humanos estão ocorrendo, porque a realidade e a fachada pública são distantes. Então você vê que entre a realidade e o que está sendo mostrado são totalmente diferentes. O sistema de estágio técnico deve ser abolido por ele, tá? A opinião dele. Fim da parte 1. Então, eu acho bacana, né, mostrar a luta do Ipei Tori, tá, aqui no Japão, né, para as pessoas terem noção que existem japoneses lutando pelos estrangeiros. Tá? Eu falo isso por quê? Porque você vira e mexe, você vê pessoas apontando o dedo, né, principalmente assim, né, descendentes, falam assim:
você é puxar saco de japonês. Você é isso. Você é aquilo de japonês. Mas você vê que tem japoneses lutando pelas causas estrangeiras aqui no Japão. É louvável esse tipo de coisa. Porra, demais. Pode ser um vídeo que não receba nenhuma visualização, mas eu já fico feliz de colocar ele no ar. Tá? Porque, independente de conhecer o Ipei Itori ou não, é uma pessoa que tem o meu respeito. Tá? Eu falo isso porque já venho para o Japão desde a década de 90. Tá? Eu já passei por muita coisa, já vi muita coisa, já passei por muita injustiça, já vi, infinidades de casos que até Deus duvida da capacidade humana de fazer um troço daquele. Tá? Porque é totalmente desumano. Então, para quem já vem aqui desde aquela época, pegou a parte precária da época dos DK6 aqui no Japão, eu falo precário porque quem vem hoje em dia pega aí restaurante brasileiro, pega aí jornalzinho brasileiro, pega aí tudo na mão, tem internet, telefone, caramba, quatro. Aquela época nós não tínhamos isso, não existia internet, não existia produto brasileiro, não existia nada disso. Aí teve o IPC que começou depois de um tempo a colocar jornal para os brasileiros. Aí era a única publicação brasileira que existia no jornal, né, no Japão, no Japão. Então a coisa era muito precária. Para você tirar um celular assim, dependendo da companhia, era uma luta. Né? Se você tinha cara de gaidinho, então, para você ir para determinados lugares, era complicado. Hoje em dia não, hoje em dia está tudo muito mais fácil, mas quem pegou aquela época que eu peguei, deve se lembrar do que eu falo. Nós passávamos cada coisa assim, e era totalmente, como é que se fala assim, diferente. Você entrava num trem, né, para ir para outra cidade ou ir para o trabalho, você escutava uma pessoa falando em português, um apontava para o outro, ah lá, é brasileiro! E já ia atrás para tentar fazer amizade, porque eram muitas poucas pessoas. Né? Então a situação era muito mais difícil que hoje. Hoje é muito mais tranquilo, muito mamão com açúcar. Por isso que existe aquela frase, né? Tempos difíceis fazem pessoas fortes, tempos fáceis fazem pessoas fracas. A diferença de situação que traz a cada coisa. Né? Então, para nós que passamos aquela situação antiga, ver esse tipo de matéria emociona. Tá? E se eu falar para vocês que eu não estou emocionado, eu estou. Mas, deixa eu parar por aqui, senão daqui a pouco as lágrimas descem, que tá difícil de conter. Né? Se a gente vai lembrando das coisas antigas que já passou, não é fácil. Mas, né, então aguardem os outros, para quem gostou da matéria, tá? Aguarde as duas outras partes que eu não sei se vai falar do Ipei Itori, se é da luta dele durante os 30 anos, mas muito das matérias, né, que tem aqui, eu gravei aqui, tá? Da luta dele. Então, por isso que por mais que eu não conheça ele pessoalmente, eu tenho meu respeito por ele, eu tiro meu chapéu pelo Ipei Itori. Né? E se você assistiu o vídeo até aqui, até o final, arigatou gozaimasu. Tá? Porque não são todas as pessoas que têm a sua força para assistir até o final essa criatura chata, tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço até o final. Opa, até o próximo vídeo. Até mais.